A história de hoje é sobre um homem que desobedeceu uma ordem de Deus e acabou sendo engolido por um peixe. Há muito tempo, havia um homem chamado Jonas. Ele era um profeta de Deus. Você sabe o que é um profeta? É um homem chamado por Deus para levar a palavra dele aqui na terra. Um belo dia, Deus entregou uma mensagem a Jonas. Disse que havia uma grande cidade chamada Nínive, onde o povo estava fazendo muitas coisas feias, e ele queria que Jonas fosse até lá e pregasse a sua palavra, para que o povo se arrependesse. Jonas ouviu a mensagem de Deus, mas ele não queria ir, porque achava que as pessoas de Nínive eram muito mais e que não mereciam ser perdoadas. E você sabe o que Jonas fez? Ele decidiu fugir para o lado oposto. Eu acho que isso não vai dar certo. Jonas viu um navio que estava indo para uma cidade chamada Tarsis, e ele embarcou nesse navio, para bem longe de Nínive. Ele achava que poderia se esconder de Deus. Mas será que dá para se esconder de Deus? Não mesmo, né? Enquanto Jonas estava no navio, veio uma grande tempestade. As ondas eram gigantes, e o vento soprava com muita força. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a jogar coisas do barco, para tentar salvar o navio. Cada um clamava ao seu Deus, desesperado. Enquanto isso, Jonas dormia tranquilamente no porão do navio. Então, o capitão foi até lá e falou: "Ô, dorminhoco! Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha pena de nós e nós não morramos." Jonas se levantou, e os marinheiros fizeram um sorteio para saber quem era o responsável por aquela tragédia. E sabe de quem saiu o nome? De Jonas, claro. Eles perguntaram: "Quem é você? De onde você veio? Você sabe por que isso está acontecendo?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Com isso, eles ficaram apavorados. O mar ficava cada vez mais agitado, então perguntaram a Jonas: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Jonas falou para jogarem ele ao mar, porque aquela tempestade era culpa dele. Mas eles estavam com pena de Jonas e não queriam fazer isso. A tempestade, no entanto, ficava cada vez pior, e, com medo de morrerem, eles não tiveram outra opção. Pediram perdão a Deus e então jogaram Jonas ao mar. E sabe o que aconteceu? A tempestade parou na mesma hora. Mas e Jonas? O que será que aconteceu com ele? Deus mandou um grande peixe engolir Jonas, e ele ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Imagina só ficar dentro da barriga de um peixe por todo esse tempo. E sabe o que ele fez lá dentro? Ele orou ao Senhor. Ele disse: "Querido Deus, eu sei que errei. Tentei fugir do Senhor, mas agora entendo que não dá para fugir de ti. Quando fui jogado no mar, pensei que tudo estava acabado e senti tanto medo. Mas, mesmo no fundo do mar, o Senhor esteve comigo. O Senhor me enviou esse grande peixe para me salvar. Sei que o Senhor é bom e sempre cuida de nós, mesmo quando não merecemos. Eu vou voltar e contar para as pessoas de Nínive sobre o seu amor e o quanto elas precisam mudar. Quero fazer o que é certo, porque o Senhor é o Deus que salva e perdoa. Muito obrigado por me dar mais uma chance." Essa foi a oração de Jonas dentro do grande peixe. Deus ouviu a oração de Jonas e mandou o grande peixe vomitá-lo em terra firme. Depois, Deus enviou a mensagem novamente a Jonas, dizendo: "Vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu vou dar a você." E dessa vez, Jonas obedeceu à palavra do Senhor. Ele começou a percorrer a cidade, falando ao povo que Deus iria destruir Nínive em 40 dias, por causa da maldade deles. O povo creu no que Jonas estava falando e começaram a jejuar e orar, pedindo perdão e misericórdia ao Senhor. A pregação de Jonas chegou até os ouvidos do rei de Nínive. Ele também se arrependeu e fez um decreto, mandando que todo o povo jejuasse e clamasse para que Deus não os destruísse. O povo se reuniu e fez como o rei ordenou. Deus viu que eles estavam arrependidos e que não estavam mais fazendo o que era mal. Então, Deus não os destruiu. Mas sabe o que aconteceu? Jonas ficou bravo com isso.
Ele ainda achava que aquelas pessoas não mereciam o perdão de Deus, porque eram muito mais. Então, ele saiu da cidade e se sentou, para ver o que aconteceria com aquele lugar. Deus fez crescer uma planta, para fazer sombra para Jonas, mas no dia seguinte a planta morreu, e Jonas ficou ainda mais bravo. Então, Deus disse: Jonas, você está triste por causa de uma planta. Mas não acha que eu deveria me preocupar com as pessoas de Nínive, que são tão importantes? Deus queria mostrar a Jonas o quanto ele ama as pessoas, e que o que ele realmente queria era que o povo se arrependesse e mudasse suas atitudes. E essa é a história de Jonas. Com ela, aprendemos que devemos sempre obedecer e confiar em Deus. Vimos também o quanto Deus ama a todos nós e que Ele quer nos perdoar. Então, lembre-se, sempre que você fizer algo que não é muito legal, ore e peça perdão a Deus. E aí, gostaram da história? Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amiguinhos. Até a próxima!